Nos últimos meses temos visto o Fed, o Banco Central Americano, elevando os juros. A expectativa, inclusive, para o final do ano é de uma Fed Funds Rate, o equivalente à nossa taxa Selic, em torno de 4%. E essa elevação dos juros traz consequências para vários ativos no mercado, inclusive para os ativos imobiliários. O mercado imobiliário americano acaba sofrendo com isso. E recentemente começaram a sair algumas notícias, igual essa que eu estou colocando aqui na tela. Construtores de casas dizem que os Estados Unidos estão em uma recessão imobiliária, já que o sentimento se torna negativo. E, logicamente, quando você pensa em uma recessão ligada ao mercado imobiliário nos Estados Unidos, o que vem à cabeça são os ecos da crise de 2008. Será que corremos o risco de uma nova crise do subprime nos Estados Unidos? Esse é o tema do vídeo de hoje. E antes de falarmos dos últimos dados do mercado imobiliário americano, vale a pena, para quem está chegando no mercado hoje e não conhece muito bem a história da crise de 2008, a chamada crise do subprime, relembrar o que foi aquele episódio. Se você pega o começo dos anos 2000, principalmente após aquela fase da bolha.com, lá nos anos 2000, 2001, o que você teve no mercado americano foram muitos anos de juros muito baixos. E com o mercado de juros muito baixos, o que acontece é que você tem muito estímulo ao endividamento, as pessoas vão pegar dinheiro para começar a consumir, inclusive se os níveis de juros são muito baixos, também cresce o estímulo para que você venha comprar a sua própria casa, fazer aqui no Brasil o que a gente chama de financiamento, mas nos Estados Unidos é muito conhecido como hipoteca. E isso foi acelerando o mercado imobiliário, uma oferta maior de casas foi surgindo, bancos foram ganhando muito dinheiro, a inadimplência era muito baixa. Tem um filme muito interessante que retrata isso, mostrando a crise de 2008. O nome em inglês é The Big Short, em português é A Grande Aposta, com atuações muito boas do Christian Bale, Ryan Gosling, tem o Brad Pitt no filme também. E várias vezes no filme eles repetem assim, vou fazer hipoteca para fulano porque afinal de contas quem vai deixar de pagar a sua hipoteca? E através dessa crença, os bancos começaram a afrouxar cada vez mais a concessão de crédito, até que surgiram as chamadas hipotecas ninja, ou hipotecas subprime, que eram hipotecas feitas para pessoas que não tinham renda, não tinham trabalho e não tinham ativos. Por isso, inclusive, o acrônimo NINJA, No Income, No Job, No Assets. E não bastasse isso, como o preço das casas no mercado imobiliário americano estava subindo bastante, dando inclusive um exemplo, entre 97 e 2006, o preço das casas, na média, subiu 124%, o que aconteceu é que as pessoas geralmente faziam mais de uma hipoteca. Então ela tinha condições de pagar uma, tranquilamente, com os juros baixos, fazia mais de uma, comprava mais casas esperando que o preço continuasse subindo para que você pudesse revender mais caro depois. E logicamente, com muita procura por casas, mais casas foram sendo construídas e esse mercado foi magnífico, gerou muitos lucros durante um bom período de tempo. Até que as taxas de inflação começaram a subir, uma situação similar à que a gente tem agora, com os Estados Unidos sofrendo bastante com inflação. Na verdade, uma inflação bem mais alta agora do que naquela época. E para conter a inflação, o Fed começou a elevar os juros. E o problema é que as pessoas que tinham melhores condições de crédito tinham hipotecas com taxas fixas. Já as pessoas que tinham piores condições de crédito, esse pessoal das hipotecas ninja, das hipotecas subprime, tinham hipotecas com taxas variáveis, que acompanhavam a Fed Funds Rate. Quando essa taxa começou a aumentar, o custo para se pagar a hipoteca começou a ficar mais alto e a inadimplência ficou muito grande. E nessa hora, vários bancos se encontravam desprotegidos, ou porque tinham um grande número de hipotecas que não seriam pagas, ou porque no mercado americano também essas hipotecas foram transformadas em instrumentos financeiros, em investimentos. Eles colocavam várias hipotecas juntas em um único instrumento financeiro e revenderam até para instituições que estavam fora do país. Você teve hipotecas que foram parar boiando em prefeituras da Noruega, que quando veio a inadimplência, acabaram quebrando também. E a gente pode falar, inclusive, que o ápice dessa crise foi a falência do que era, na época, um dos 5 maiores bancos dos Estados Unidos, o Lehman Brothers. Esse banco, que era simplesmente um colosso, um banco muito antigo no mercado americano, ele acabou quebrando, isso gerou pânico nos mercados. Se a gente for pegar das máximas em 2007 até novembro de 2008, tivemos uma queda no S&P de mais de 45%. Nesse ponto, com pânico espalhado e muita gente pensando, nossa, se o quinto maior banco americano quebrou, quantos outros não irão quebrar ainda? Será que isso é mais um capítulo da crise? Será que ao final o governo americano acabou intervindo com um programa que eles chamaram na época de TARP,
Troubled Asset Relief Program. Eles resgataram bancos no valor de 700 bilhões e em 2009 o Congresso americano injetou mais 800 bilhões na economia. Inclusive, se a gente volta para o início do Bitcoin, foi exatamente nessa época. Então, vendo toda essa criação de dinheiro, que hoje inclusive parece pequena, porque durante a pandemia não se falava mais em bilhão de dólar, era sempre na casa de trilhões. Aquele movimento que aumentou muito o número de ativos no Banco Central, porque veja que para resgatar os bancos, o governo americano começou a comprar esses ativos tóxicos que provavelmente iriam terminar em mais inadimplência. Com isso, eles conseguiram conter esse pânico, com o tempo o mercado se recuperou, mas as consequências para o americano médio foram grandes. Muita gente ficou endividada, perdeu suas casas, se tornou inadimplente, então foi uma crise muito severa. E graças a ela, como eu disse, nós tivemos a invenção desse primeiro ativo digital descentralizado, que foi o precursor de uma série de outros ativos. Hoje são mais de 20 mil criptomoedas, embora boa parte delas não seja tão segura, tão descentralizada quanto o Bitcoin. Eu realmente coloco ele em outro patamar comparado às outras. Mas esse vídeo não é para falar sobre Bitcoin. Isso foi só para dar uma ideia de maneira muito resumida. Acho interessante que vocês vejam o filme A Grande Aposta sobre o que foi a crise de 2008. Mas agora vamos voltar à situação atual do mercado imobiliário americano para ver o que está acontecendo e se de fato há o risco de uma nova bolha imobiliária. Primeiro eu vou compartilhar duas manchetes só para mostrar que isso já está sendo noticiado lá fora e também aqui no Brasil. A primeira delas da CNBC dizendo: estamos em uma recessão imobiliária, entre aspas, dizem os especialistas. E depois uma da Bloomberg falando que a onda de falências no setor de hipotecas dos Estados Unidos pode ser a maior desde o estouro da bolha imobiliária. E por que isso está acontecendo? Vamos voltar ao ano de 2020, quando o governo americano criou trilhões de dólares e começou a dar de auxílio para a sua população. Isso elevou a poupança dos americanos. Eles começaram a ter mais dinheiro em um momento, inclusive, onde a oferta de bens, de serviços estava reduzida. O americano não podia, por exemplo, viajar para outros países, fazer turismo. E enquanto isso, as taxas de juros ainda se encontravam em patamares extremamente baixos. Ou seja, com mais poupança, juros muito baixos, esse pessoal pensou: acho que agora que eu tô vendo que a minha casa é muito pequena, já que eu tô ficando trancado nela 24 horas por dia, que vale a pena eu trocar por uma casa maior. Então as pessoas acabaram comprando mais casas durante esse período da pandemia. E, inclusive, com essa busca por casas, o preço da casa subiu. Vejam aqui nesse gráfico na tela que em 2020 o preço médio estava na faixa de 300 mil dólares. Em maio de 2022, a média chegou a bater 430 mil dólares, um aumento de 43% no preço médio das casas. E veja que agora a gente já tem uma leve inclinação para baixo, com o preço na faixa de mais ou menos 410 mil. O que já mostra uma desaceleração, afinal, se o preço das casas está caindo, muito provavelmente é porque há menos demanda por casas, enquanto ainda temos uma oferta grande de imóveis. E aí nós temos que pensar, por que isso está acontecendo? E vale o mesmo raciocínio que eu mostrei para vocês que aconteceu lá na crise de 2008. Nós tivemos uma inflação aumentando, só que numa magnitude muito mais forte do que no passado. Se a gente for olhar agora, os Estados Unidos passam pela sua maior inflação dentro dos últimos 40 anos. Isso vai voltar aos ecos de uma perda de confiança do dólar na década de 70, depois do fim do lastro-ouro, e que foi recuperada depois por conta do esquema dos petrodólares. O petróleo começou a ser negociado apenas em dólar. E além disso, também você teve a era da gestão do Paul Volcker dentro do Fed, que levou as taxas de juros americanas para o patamar de 2 dígitos. Então você até pensa, nossa, naquela época precisou elevar o juro americano tanto assim para conter uma inflação que é similar à inflação que temos agora. Será que as taxas terão que subir tanto? Eu creio que não. Já é uma outra dinâmica em comparação com os anos 70/80. Mas, no entanto, com essa inflação mais alta, o que a gente está vendo agora é uma subida dos juros no mercado americano. E se uma família fez uma hipoteca com juros variáveis que vão acompanhar essa subida da Fed Funds Rate, o que acontece é que agora eles gastarão mais da sua renda simplesmente para pagar a dívida. Sendo que, devido à inflação, eles já estão gastando mais para sobreviver, porque o preço da comida está aumentando, o preço do combustível está aumentando, da energia está aumentando. Então, se eles gastam mais para pagar tudo isso, será que ainda conseguirão gastar mais para pagar a hipoteca? E aí você que acompanha o mercado americano, talvez pense, nossa, mas a taxa lá está baixa ainda. Afinal, ela está entre 2,25 e 2,5, ela fica numa banda, exatamente igual a Selic aqui, que fica num valor fixo. Só que a Fed Funds Rate é uma taxa que pode mudar a cada 45 dias. Então, assim como acontece aqui no Brasil, que a Selic ela tem muito peso naquilo que vai acontecer no curto prazo, mas as taxas de financiamento,
taxas de longo prazo, que não seguem a Selic, seguem muito mais a ponta longa da curva, nos Estados Unidos a mesma coisa acontece. E embora agora a gente ainda tenha juros considerados baixos nos Estados Unidos, né, apesar de que bem mais altos do que a gente tinha anteriormente, porque estavam em zero, o que acontece é que os títulos de 30 anos, de 10 anos, também tiveram uma subida das taxas, porque o mercado está vendo que lá na frente precisaremos de juros mais altos para conter uma inflação que ainda está alta e que não deve arrefecer tão cedo. Então o que a gente viu foi uma subida nas taxas cobradas nas hipotecas também. Colocando mais um gráfico aqui na tela, a gente vê que a taxa, nesse momento, está em torno de 5,55%. Inclusive, um patamar muito próximo daquele que a gente tinha lá nos anos de 2008, 2009. A gente até pode ver que o pico das taxas veio antes, né? 2007, por exemplo, a crise se iniciou, as taxas começaram a cair. Mas nesse momento, o que a gente está vendo foi uma subida muito rápida, vertiginosa dessas taxas. E a consequência disso, como a gente pode ver nesse outro gráfico que eu tirei da Redfin, é que o custo para se pagar a hipoteca está muito mais alto. Se a gente olha aqui, né, o custo em 2020, 2021, 2020 ficava abaixo de $1.500. 2021 já um pouco mais alto, mas ainda abaixo de 1.750. E agora o que a gente vê é que esse custo está em torno de $2.305. E, logicamente, com esse custo subindo, também temos mais inadimplência, famílias que já estão deixando de pagar a sua hipoteca. E um outro ponto interessante também é mostrar o cancelamento das hipotecas. Novamente compartilhando um gráfico aqui na tela, esse aqui eu tirei da CNBC, mostrando que em abril de 2022, que é essa barra um azul mais escuro que está aparecendo aqui na tela, o cancelamento estava em 8%. E agora, pouco tempo depois, está em 17,6%, um aumento de mais de 100% em um período de apenas 4 meses. E, logicamente, essa reviravolta ela tem se traduzido em vendas menores. Com mais um gráfico aqui, dessa vez o Daily Shot, acompanhe o ano de 2022 em comparação com outros anos. Para o período atual, julho a agosto, 2022 já seria o pior ano desse recorte que nós temos, que volta até 2015, mostrando que 2015 em si foi um ano ruim, mas 2022 pode ficar ainda pior. E eu, logicamente, não tenho como saber se 2022 vai ser pior do que 2015 naquele retrato, mas veja que se você tem muitas casas que foram construídas durante esse mini boom imobiliário promovido por conta de um aumento da poupança dos americanos enquanto os juros estavam baixos, e agora você tem muita desistência de hipoteca, custos mais altos para se fazer uma hipoteca, mas muito estoque de casas ainda, e de fato nós temos muito estoque, que a gente pode ver inclusive por esse gráfico, que mostra os months of supply, ou seja, ele refere-se ao número de meses que levaria para o estoque atual de casas no mercado ser vendido. Então, o que a gente está vendo é que, novamente, nós tivemos um pico bem acentuado e estamos num patamar que só perde para o ano de 2008, o ano que nós tivemos a bolha imobiliária. Então, pensando em todos esses pontos, fica a questão, né? Será que temos o risco de uma nova bolha imobiliária dentro dos Estados Unidos? E eu não sei se será uma bolha imobiliária, mas isso aqui mostra realmente problemas nesse mercado que podem também se expandir para outros mercados. Veja que com muito estoque e pouca procura, a tendência é que aquela curva que nós vimos no preço das casas, mostrando que ele já está apontando para baixo, se acentue, que o preço desses imóveis caia mais durante um certo período. E a gente vê muito se falar no mercado americano sobre o tal do efeito riqueza, um efeito psicológico que faria com que as pessoas tivessem mais confiança e gastassem mais à medida que elas veem o preço dos seus ativos aumentando. Se o cara tem ações, né, e as ações estão subindo de preço, ele se sente mais rico, ele se sente mais propenso a gastar. Mesma coisa com os seus imóveis. Mas se de repente ele vê que as ações estão caindo de preço, e de fato estão, por conta da subida dos juros, e que o mercado imobiliário está caindo de preço, e nós vimos aqui que também está caindo, por conta novamente da subida dos juros. O que acontece é provavelmente o inverso do efeito riqueza. Podemos colocar aqui um efeito pobreza, entre aspas. Vendo a queda do preço dos seus ativos, ele acaba ficando menos propenso, menos confiante para gastar o seu dinheiro. E se ele gasta menos, como o consumo dele vira renda de outra pessoa, outras pessoas têm menos renda, em um período onde nós temos ainda os preços mais altos. Então, não sei se vai ser uma nova bolha, mas isso aqui é um indicador interessante de problemas naquele mercado. E aqui cabe uma analogia, que serve tanto para a crise de 2008 quanto para o momento atual. Eu sempre digo que as taxas de juros estão para o preço dos ativos
assim como a gravidade está para a matéria. Lá atrás, quando aumentamos os juros, o preço dos ativos foi para baixo, a mesma coisa está acontecendo agora, e lá atrás, quando isso aconteceu, imagine uma Terra com muito mais gravidade do que a gente tem hoje, também aumenta a chance de você atrair corpos celestes, um meteorito. E pense nesse meteorito como a crise chegando. Será que agora, novamente, o aumento de juros vai trazer um novo meteorito para o mercado e as quedas que vimos até agora vão se provar pequenas frente ao que pode acontecer? Bom, eu infelizmente não tenho essa resposta. O que eu tento fazer é, dentro da minha alocação de ativos, comprar aquilo que eu acho que vale a pena, que está mais atrativo, mas nunca me expondo demais ao risco a ponto de simplesmente quebrar, porque uma crise que, pelo menos até agora, ela não é previsível, embora também não possamos falar que é imprevisível, tem se desenhado um certo contorno, uma recessão, por exemplo, já é algo que está aparecendo, né, que é tido mais como certo. Então, se isso chegar, eu simplesmente não posso quebrar. E aí eu quero saber a opinião de vocês também. Vocês acham que temos uma nova bolha imobiliária que pode afetar o mercado americano, se estendendo inclusive, né, para o resto do mundo, porque quando os Estados Unidos pegam uma gripe, o resto do mundo, principalmente os emergentes, costumam pegar uma pneumonia? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.